Fala pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o service, vamos entender como que funciona o service no Kubernetes, quais são os tipos de service do Kubernetes e vamos colocar logicamente a mão na massa, vamos criar o service, vamos ver e entender todo o funcionamento dele, tá? E logo de cara eu quero que vocês entendam que existem 4 tipos de services base no Kubernetes, tá bom? São eles Cluster IP, Load Port, Load Balancer e External Name, tá? Vai passar por cada um deles, vamos criar cada um deles para que a gente possa ter um entendimento real como que eles funcionam, tá bom? O primeiro que a gente vai trabalhar é o Cluster IP, tá? Como que funciona o service? Para que ele serve esse service do tipo Cluster IP? O service Cluster IP ele é o padrão, tá? Então quando você cria e não especifica o tipo, ele vai ser sempre do tipo Cluster IP, tá? E para que ele serve? Ele é um tipo de service que vai expor o seu pod para todas as aplicações que estão dentro do seu cluster, independente de namespace, tá bom? Então qualquer pod, independente da namespace que ela esteja, ela vai conseguir fazer uma requisição nesse seu service, nesse seu pod, tá? E o seu service, por sua vez, ele reconhece seus pods, tá bom? Vamos fazer um desenhozinho aqui em cima rapidinho de como que funciona isso daí. Vamos imaginar aqui que você tenha esses pods aqui, tá bom? Tem 3 pods aqui. Esses seus pods, eles possuem uma label, tá? Chamada app, tá? Você tem uma labelzinha nele. O seu service, o que vai acontecer? O seu service ele vai ficar de olho nessa label, tá? Para que ele consiga reconhecer esses seus pods, tá bom? Uma vez que esse seu service reconheceu esses pods, o que vai acontecer? O service vai ficar sempre à frente desses pods aqui. Qualquer requisição que venha de outro pod para esse service aqui, ele vai encaminhar para os seus pods, tá? Então vamos imaginar que este pod aqui fez uma requisição no seu service. O que vai acontecer? O seu service vai receber essa requisição em uma determinada porta e vai encaminhar ele para um desses seus pods da sua réplica, tá? Então encaminhou para essa primeira. O que vai acontecer agora? Um outro pod fez uma requisição aqui. Então o que vai acontecer? O seu service vai encaminhar para o seu outro pod, fazendo meio que uma espécie de balanceamento, tá bom? Ele não balanceia de fato, ele vai mais distribuindo a carga em ordem lógica de 1, 2, 3, basicamente, não é exatamente assim, mas entenda que ele não é um balanceador de carga, tá bom? Ele apenas distribui as requisições sem pensar tanto nessa questão de balanceamento, na questão de recursos, tá bom? Então, Cluster IP, entenda que Cluster IP serve para expor a sua aplicação dentro do cluster. Tá? Então, se de repente você tem banco de dados que as suas aplicações precisam chamar e esse banco de dados está dentro do cluster, ou você tem um back-end onde todas as aplicações precisam ir lá e fazer uma chamada de API, você tem um Rabbit que está rodando, algo do tipo, uma mensageria, você precisa expor ele para que as suas aplicações cheguem. E a alternativa para você poder expor esses recursos é através de um service do tipo Cluster IP, porque você deixa restrito somente a aplicações do seu cluster, tá? E como que a gente faz para criar esse cara aí? Bom, vamos lá no nosso VS Code. Eu já deixei aqui criado um deployment, tá bom? Um deployment básico chamado Nginx, uma labelzinha de identificação para esse deployment. E a gente tem aqui a label que vai identificar os nossos pods, tá bom? A label que vai identificar o nosso pod, então, é app e o value dela nginx123, tá? Beleza, vamos lá. Vamos criar então esse carinha aqui. Vamos dar um apply, kapply-f deploy, certo? Beleza. Ele disse que criou aqui. Vamos dar uma olhada nos pods então. A get pods. Fechou. Um pod já está rodando, o outro ainda está criando. Beleza, maravilha.
Então agora a gente está com os dois pods rodando aqui, tá? Certamente, se a gente vier aqui e fizer um port forward, né, nesse deployment aqui, deployment Nginx, colocar para rodar, beleza? Fazer um teste aqui, vamos ver se está funcionando esses nossos pods aqui. Fechou. A gente sabe então que o nosso pod está funcionando perfeitamente. Acessamos aqui a página do Nginx. Vamos fechar isso aqui e vamos partir direto para o service, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer então agora? Vamos criar um arquivo aqui chamado clusterip.yml, tá? Vamos utilizar o poder da extensão do Kubernetes. Vamos digitar aqui service, né? Ele já vai criar para a gente uma estrutura base, onde a gente vai passar o quê? O nome do nosso service, então nginx svc, tá? E vamos aqui preencher a especificação, né? Vamos preencher o campo de spec aqui. O que a gente precisa preencher? Assim como a gente preenche no deployment, assim como a gente preenche no replica set, a gente tem um selector. Esse selector, ele sempre vai buscar as labels dos nossos pods, tá bom? Para que ele possa identificar e fazer o gerenciamento. No caso do service, o gerenciamento que ele faz é enviar as requisições para esses pods, tá bom? Então, no service que a gente criou, no pod, perdão, no deployment lá que a gente criou, a gente colocou aqui no campo de template que a label desse nosso pod vai ser app e o value nginx123, tá? Então vamos copiar esse carinha aqui e vamos utilizar ele para que o nosso service consiga enxergar essa label, tá? Consiga enxergar esses pods, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui e vamos passar aqui, ó, selector app value nginx123. Beleza, tá? Agora, qual que é o outro campo que a gente precisa preencher? Precisa preencher o campo de porta. E no campo de porta, a gente tem dois tipos de porta. A gente tem esse port e a gente tem também esse target port, tá? Qual que é a diferença entre eles? Presta bem atenção. Esse primeiro aqui seria a porta do service, tá bom? É a porta que você vai expor para que as suas outras aplicações consigam fazer uma requisição, tá? Então, vamos dizer que na porta do service, a gente quer que a porta que receba essa requisição seja a porta 80. Tá bom? E aqui, o que seria o target port? O target port é a porta que o nosso container está esperando a requisição. Tá bom? Então, vamos dizer, o nosso container a gente já sabe, é o Nginx, então ele funciona na porta 80 também. Vamos colocar aqui, ó, porta do container. Tá bom? Essa porta aqui, a target port tem que ser sempre a mesma porta que o container, né, que a aplicação que está rodando espera a requisição, senão não vai funcionar, tá bom? Essa porta aqui pode ser qualquer porta que você quiser. Eu coloquei 80, mas ela poderia ser 80-80, tá? 90-90, aqui ó, 90. Qualquer porta que você definir, tá bom? Vamos deixar 90-90 e vamos fazer um teste aqui, tá? Beleza. Preenchemos todas as informações referente ao nosso service. Vamos fazer o apply desse carinha aqui então. Tá? Apply, "-f, cluster IP.yml. Beleza. Aplicamos o carinha aqui. Vamos ver se ele está já ok. Target service. Beleza. Ele falou que criou o nosso service já. Tá. Como que a gente consegue ter certeza de que esse service Nginx SVC, ele está gerenciando os pods que foram criados nesse deployment aqui? Como que a gente tem essa confirmação? Faz o seguinte, a gente pode dar um kdescribe service, certo? Nginx SVC, que é o nome do nosso service, e ele vai trazer para a gente algumas informações aqui. E a mais importante dela é o selector, né? Que é o que a gente configurou. Então ele vai bater os pods buscando por todos os pods que tenham esse selector. Isso aí é um ponto importante. Se você tiver aplicações diferentes com o mesmo selector, isso pode ser um problema. Por quê? Porque o Nginx, o service,
ele vai mandar as requisições para todos esses pods que tem esse selector. E às vezes pode ser que caia em um pod que não é o que você espera essa requisição. Bom, então se atenta aqui. O selector ele tem que ser sempre único para que você consiga trabalhar corretamente. Tá bom? Então toma sempre cuidado com isso. Qual que é o outro ponto importante que a gente precisa olhar aqui? São os endpoints. Tá? O endpoint é o IP dos nossos pods. Então, ou seja, todos os pods que ele encontrou vão ser os endpoints que ele tem setado aqui. Como que a gente confere se está batendo? Faz o seguinte, vamos dar um kget pods menos wide para que a gente consiga ver o IP desses pods. E a gente tem aqui 2 pods que são os pods do NDIN, que é o pod que a gente criou. E aí aqui ao lado a gente tem o IP de cada um desses pods, que é o começo 10, final 3 e final 2. Tá? Então a gente pode dar uma olhada aqui, final 2 e final 3. Então a gente consegue ver que o pod que a gente tem, o IP dos pods que a gente tem, é exatamente o IP que está mapeado no endpoint desse service. Ou seja, qualquer requisição que vier para esse service aqui, ele vai encaminhar para esses endpoints aqui, bom? Na porta em questão que a gente configurou, que no caso é a porta 80, bom? A porta do container, tá? Bom, beleza. E como que a gente faz agora o teste, então? A gente já confirmou que a configuração está ok. Mas eu quero simular isso. Eu quero mandar uma requisição lá e quero ver esse cara funcionar. Como que a gente faz? Vamos lá. Vou limpar a tela aqui. A gente vai fazer o seguinte. Para a gente ver aquela questão que eu falei de que service pode ser solicitada uma requisição para ele de qualquer namespace do cluster, a gente vai criar uma namespace diferente aqui, tá? Então vamos dar um create space, vamos criar uma namespace chamada frontend só a fim de teste, tá? Pode criar com o nome que você quiser, não tem problema. Bom, beleza. Feito isso, agora a gente tem uma namespace. Então, a getNS, uma namespace nova chamada frontend, certo? Então, a partir desse momento, estamos com namespaces diferentes. Tudo que for criado nessa namespace estará isolado dessa namespace, tá? Para que a gente consiga ter uma requisição, a gente precisaria ter um service. Já temos o service, então vamos fazer um teste agora de requisição. O que a gente vai fazer? Vamos criar um pod de teste dentro dessa namespace front-end para que a gente consiga simular. Para que a gente consiga fazer essa requisição de teste. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai dar um car run ou kubectl run, né, para que ele possa iniciar um pod. Esse nosso pod vai se chamar test app. A gente vai colocar ele na namespace frontend, por isso -n frontend, que é para que ele fale qual que é a namespace. Vamos colocar uma imagem de teste que tem o cur para que a gente possa fazer essa solicitação. Então, -image cur images /cur, que é a imagem que a gente vai utilizar. Vamos utilizar o "-it", que é o modo interativo. Bom, vamos utilizar o "-rm", que seria para quê? Quando a gente sair desse pod, esse pod ele vai ser removido, ele não vai ficar lá consumindo recurso desse nosso nó à toa. Afinal, um pod que a gente está subindo a fim de teste, tá? Sempre que você for subir um pod para testar alguma coisa, é importante que você use no final esse "-rm", para que quando você saia dele, ele seja deletado automaticamente. Porque senão, às vezes, você esquece, você sobe um pod para teste, testa, exausta, de repente você muda, vai lá no navegador fazer alguma coisa. Quando você vê, você tem lá 10 pods consumindo recurso ou fazendo requisições em aplicações que não deveriam ser feitas, tá? Sempre utilizo "-rm". Depois, a gente está passando o espaço sh para que esse pod, ao ser instanciado, a gente entre no shell dele, tá? Então, beleza. Vamos rodar aqui. Ele vai subir um pod. Enquanto ele sobe, deixa eu beber uma água. Beleza. A partir de agora, a gente já não está mais na nossa máquina pessoal. Já estamos dentro do pod que a gente subiu. Bom, o que a gente vai fazer então?
agora a gente precisa fazer uma requisição nesse nosso service para ver se ele vai voltar para a gente aquela página inicial do Nginx, tá? E como que a gente faz? Vamos dar um cut aqui e vamos pegar o nome do nosso service. Qual que é o nome do nosso service aqui? Nginx SVC. Vou pegar aqui, vamos rodar. Você vai ver que ele vai ficar rodando aqui tentando fazer requisição. Não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Ó, ele já deu erro falando que não conseguiu resolver o host. Ou seja, não conseguiu resolver DNS. Por que ele não conseguiu? Porque o Nginx, o Nginx não, o Kubernetes, ele faz resolução de DNS de um domínio próprio do Kubernetes. Tá? Qual que seria esse domínio e quem que faz essa resolução? No Kubernetes, existe um pod chamado Core DNS. Dá uma olhadinha aqui, ó. kgetpods-a. A gente está dentro do pod, vamos abrir um terminal. kgetpods. Então, a gente tem um pod chamado Core DNS. Bom, esse pod chamado Core DNS, ele é o cara responsável por resolver o DNS dentro do cluster. Bom, então, quando você faz uma chamada para um service, é esse carinha aqui que vai resolver aquele endereço que você está chamando e direcionar para aqueles IPs do pod, tá bom? Mesma coisa que um DNS comum. Tá bom? A questão é, esse aqui é exclusivo para resolução desse DNS do cluster, tá? Nesse caso em específico, a forma como ele está configurado, tá bom? Qual que é o DNS, então, que a gente precisa chamar para conseguir fazer uma solicitação de requisição lá nesse service que a gente criou, para que a gente consiga ver o pod do Nginx. A gente veja aquela página inicial do Nginx. É o seguinte, no Kubernetes, existem algumas formas que você pode chamar, que você pode fazer uma requisição. A primeira delas é através da URL completa. Bom, como que seria essa URL completa? Seria o nome do seu service, tá? Ponto. A namespace onde está esse service que você quer fazer a requisição, ponto o domínio lá do Kubernetes, que é ponto .pc, ponto .cluster, ponto .local. Isso daqui faria já com que você conseguisse fazer a requisição. Bom, vamos inclusive testar isso aqui daqui a pouco. Qual que é a outra forma? Se você estiver com a aplicação que está fazendo essa solicitação, se ela estiver na mesma namespace, você simplesmente chama o nome do service. Como a aplicação a gente criou na front-end, né, na namespace front-end, aquele pod de teste a gente criou na namespace front-end, não tem como a gente usar essa opção. Tá? Então, ou a gente utiliza a opção de cima, né, que é passando a URL completa, ou a gente utiliza as opções de baixo, que seria o quê? Passar o nome do service, passar o nome da namespace. Isso daqui já serviria, tá? E a outra alternativa, qual que seria? Seria passar o nome do service, passar o nome da namespace e o ponto SVC, tá? Isso daqui também funcionaria, tá? A gente vai fazer um teste com todos para a gente ver os que funcionam e os que não funcionam, tá? Então, primeira coisa, testar somente com o nome do service. Fizemos esse teste já, né? Então demos um cur e o nome do service. Vimos que não funciona. Por que não funciona? Porque não estamos na mesma namespace, tá? Beleza. Qual que é a outra alternativa? Então seria passarmos o nome do service, passarmos o nome da namespace onde está esse service, e ela está na namespace default, tá? Passar .svc, .cluster, .local, tá? Vamos fazer essa requisição. Você vai ver que ele vai ficar carregando. E por que ele está carregando ainda, sendo que eu falei que ele deveria funcionar? Porque a gente, no service que a gente criou, a gente falou que ele vai esperar requisições na porta 9090, tá? Então vamos parar isso daqui e vamos colocar aqui, ó, 2.9090. Maravilha! Requisição funcionou perfeitamente, tá? Então passamos a URL completa com a porta 9090, ele funcionou sem problemas. Vamos fazer um teste então com outro. Vamos passar somente o nome da namespace e do service e vamos testar. Fechou. Funcionou também.
tá? Então, dessa forma, a gente consegue ver e entender que sempre que quisermos fazer pôr uma aplicação dentro do cluster apenas, utilizamos um service do tipo cluster IP. Bom, bom então, referente a cluster IP é isso, tá? Entendemos como que funciona o service do tipo cluster IP e agora a gente vai avançar para a questão do service do tipo Node Port, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala agora em relação a service do tipo Node Port, existe um adendo que eu preciso colocar aqui para vocês, tá? Vamos aqui para o nosso terminal. Você lembra que quando a gente criou esse nosso cluster Minikube, a gente criou ele utilizando o Docker, né? A gente fez a instalação do Docker na nossa máquina. O que que isso implica? Agora a gente vai começar a falar do tipo de service do tipo Node Port, tá? Node Port, vamos entender o que que ele faz e depois você vai entender o que que ele implica e como que a gente contorna essa solução, tá bom? O que que é um service do tipo Node Port? Node Port seria um service que vai expor a sua aplicação para internet através do IP do seu nó. Tá? Então, se esse seu nó tiver um IP público, tá? Qualquer pessoa da internet conseguiria acessar essa sua aplicação através desse IP. E aí o único porém é que essa aplicação ela vai ser exposta em portas altas, que vai do 30.000 até o 32.767. Bom, esse é um ponto importante. Então, entendemos que cluster IP somente dentro do cluster. Node port pondo para a internet utilizando o IP do meu nó, tá? E aí, vamos entrar naquele ponto que eu falei que é importante. Quando a gente começou a fazer a estrutura para a gente poder fazer o nosso treinamento, a gente criou o Minikube utilizando o Docker, tá? E aí, o Minikube ele tem uma restrição quando a gente vai trabalhar com service do tipo Node Port. Bom, qual que seria essa restrição? Quando você trabalha com Docker, ele não consegue ele não consegue expor o IP para você acessar na sua máquina e ver aquele conteúdo, tá? Você vai conseguir criar o service normalmente e vai conseguir ter noção de que ele está lá funcional, mas você não vai conseguir simular de fato. Se você quiser simular de fato, o que você precisa fazer? Você vai precisar subir um novo cluster, tá bom? E eu vou mostrar como que você vai subir, utilizando o VirtualBox. Tá bom? Então, eu aconselho que você baixe o VirtualBox na sua máquina, instale o VirtualBox, e aí depois você avance e rode o comando exatamente como eu vou rodar aqui agora. Tá bom? Como que a gente faz isso então? Vamos lá. A gente vai usar o mesmo comando, start, certo? Eu vou mudar aqui o perfil para VMBox, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos no navegador, vamos buscar aqui, ó, Cube VirtualBox. Bom, a primeira URL que aparece já é a do Minikube com a documentação, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa passar aqui, ó, o --driver VirtualBox, tá? Esse carinha aqui, o que que vai acontecer? Ele vai configurar para você ele vai subir para você, na verdade, algumas máquinas virtuais, vai depender da quantidade de réplicas que você vai configurar, de nós que você vai configurar, ele vai subir essa quantidade de máquinas lá no VirtualBox, tá? Então, beleza. Vamos colar ele aqui. Se eu não me engano, não tem o VirtualBox instalado aqui também, tá? Vou precisar instalar ele aqui. Beleza, então o que a gente está passando aqui? Minikube start, certo? A quantidade de nós que a gente quer. Qual que é o drive base que a gente quer? A gente quer o drive base do VirtualBox. Então, aqui, driver VirtualBox, a versão do Kubernetes que a gente quer e o perfil que a gente quer que salve esse carinha aí. Salvar aqui. Beleza.
Ele falou que não encontrou o VirtualBox, certo? Por quê? Porque eu não estou com ele instalado aqui, tá? Então eu vou instalar o VirtualBox rapidinho, e aí assim que eu terminar de instalar o VirtualBox, eu já volto já também com o cluster criado, tá bom? Então faz isso, instala o VirtualBox, depois roda o comando minikube start, a quantidade de nós que você quer. Se você não quiser especificar a quantidade de nós, tranquilo. Você precisa simplesmente especificar o menos menos driver. Caso você não tenha uma máquina tão forte assim, não precisa fazer essa etapa, tá? Espera a gente seguir para a criação de fato do service e apenas replica a criação e entenda o conceito de como que ele funciona e o que, que você precisa preencher, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então eu vou instalar aqui rapidinho e a gente já volta, tá bom? Bom, beleza. Voltamos então, tá? Agora a gente já tem configurado o nosso cluster, tá bom? O cluster que a gente tem agora configurado, ele é um cluster que está utilizando o VirtualBox ao invés do Docker, tá bom? E aí é aquilo que eu falei. Não aconselho que configure para quem tem uma máquina com poucos recursos. Por quê? Isso aí vai deixar a sua máquina lenta e talvez dificulte você de testar. Por quê? Quando ele cria, já é padrão que ele vai reservar duas CPUs, vai reservar 2 GB de memória, e vai reservar 20 GB de espaço para disco, bom? Porque são requisitos básicos do Minikube para que ele consiga subir, tá? Então, se você estiver testando na sua máquina, você não tem como subir, não tem problema. Aprenda a criar o recurso, crie o recurso. Isso daí já vai servir para você utilizar no dia a dia. Não precisa criar uma máquina virtual para que você consiga ter o entendimento dessa aula, tá bom? Bom, vamos lá. Então, na última aula, a gente viu a criação de um service do tipo Node Port, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai utilizar esse mesmo service nosso, só que ao invés de a gente criar um service do tipo Cluster IP, a gente vai mudar para um service do tipo Node Port, tá? O único porém como eu criei um novo cluster, eu não tenho mais nada criado nesse daqui. Eu preciso criar tudo de novo. E, ó, vamos dar uma olhada na namespace. Eu não tenho mais aquela namespace front-end na qual eu tinha antes. Então vamos criar aqui de novo a namespace, tá? Create namespace front. Beleza, criamos a namespace. Vamos aplicar esse nosso deployment aqui, tá? Vou aplicar ele de novo. Dá um k-apply-f deploy. Beleza. Aplicamos o deploy. Fechou. Deixa eu duplicar isso aqui. Vamos mudar o nome. Node Port. Beleza. Vamos ver se o nosso pod já subiu. Então, kget pods. Beleza. Nossos dois pods eles já estão rodando, tá? Então a gente já consegue ver que eles estão rodando. O que, que a gente vai fazer? Aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. O que, que a gente vai fazer? Vamos então ajustar esse nosso service do tipo Node Port e vamos colocar as configurações que a gente precisa preencher, tá? Primeira coisa, a gente precisa colocar um parâmetro type, tá? Qual que é o type que a gente precisa colocar? Node Port, bom? Então type Node Port, certo? E o que mais que a gente precisa colocar? Precisa colocar também uma porta, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui e vamos colocar o Node Port que a gente quer. Qual que é o Node Port que a gente quer? O Node Port que a gente quer, vamos colocar na 3080, 30.080, tá bom? Beleza. Feito isso, já está preenchido. É exatamente isso que a gente precisa para conseguir criar um service do tipo Node Port, fazer o teste, tá? Vamos tentar então aplicar esse carinha aqui, vamos ver se a gente preencheu tudo certo, tá bom? Beleza, falou que criou aqui. Vamos dar uma olhada no service. Fechou. Então, ele falou para a gente que está criado, né? Que ele criou o service, que ele está apontando para a porta 9090 dentro do cluster, né? Ele está expondo na porta 9090 do cluster para que outras aplicações do cluster consigam acessar. E na porta do nó, ele está expondo na porta 30.080. Bom?
Vamos simular isso aí, vamos fazer um teste. Primeira coisa, vamos só conferir se os endpoints estão corretos. Lembrando, é sempre importante conferir o endpoint. Então vamos dar uma olhada aqui, dando um describe nesse service nosso. Beleza. Esses são os endpoints dele. Vamos dar uma olhada no nosso pod. Kget pods menos o wide. Tá. O IP dos nossos pods são exatamente iguais aos IPs que o nosso endpoint foi setado. O nosso service setou de endpoint. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos testar esse carinha aí, tá? Como que a gente vai testar? Primeira coisa, essa porta aqui, para que serve? Essa porta, ela serve para que a gente possa utilizar exatamente igual a gente estava utilizando o cluster IP. Tá bom? Então vamos fazer esse teste aí. Vamos criar uma aplicação qualquer, igual a gente tinha criado antes, e vamos testar chamar como se fosse um cluster IP para ver se funciona, tá? Ele subir aqui, beber uma água. Beleza. Então, a partir de agora, a gente está dentro do nosso pod test app, tá? Que está rodando na namespace front-end. Se ele está rodando na namespace front-end, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma requisição passando o nome do nosso service, que seria SVC, ponto a namespace onde está esse service. Qual que é a namespace? É a namespace default. Tá? Vamos fazer uma requisição, vamos ver se funciona. A gente não passou a porta. Né? Se a gente não passou a porta, ele vai ficar tentando resolver o DNS e não vai conseguir. Então vamos dar um Ctrl C aqui e vamos passar a porta que a gente expõe dentro do nosso cluster para outras aplicações. Tá? Vamos colar ela aqui. Beleza, passamos a porta que está exposta somente dentro do nosso cluster e funcionou sem problemas. O que a gente precisa fazer agora? Agora vamos fazer o seguinte. Se a gente quiser acessar, né, testar ela com o IP realmente do nosso nó, vamos abrir um novo terminal aqui. Vamos ver quais são os IPs do nosso nó. Kget service, certo? Vamos ver aqui o nosso nó, perdão, o nosso service e vamos ver qual que é o IP do nosso nó. Kget nodes. Beleza, vamos pegar um kget nodes menos all wide para a gente conseguir ver o IP, né? Beleza. Então, agora, qual que é o IP dos nossos nós? O IP dos nossos nós seria 92 final 101 e final 102, tá? Tecnicamente, o que tem que acontecer? Se a gente acessar qualquer um desses IPs colocando a porta do nó que a gente expôs, a gente tem que ver o conteúdo do Nginx, tá? Vamos fazer um teste então e vamos ver se funciona isso daí. Vamos testar com o 1, depois a gente testa com o 102, tá bom? Porta que a gente colocou, 30.080, né? Beleza, maravilha. Agora está funcionando, tá? Então a gente conseguiu acessar com o 101, vamos colocar o 102 aqui. Ele também vai funcionar. Fechou, maravilha, tá? Então, é importante que, se você tiver como, cria um com VirtualBox para que você consiga testar e simular isso daqui. Se não tiver como, não tem problema. Pode criar um service do tipo Nodeport, sem problema algum, faz a criação, valida que o service ele está ok com a chamada através de outro pod, bom? Valida que os endpoints deles estão ok. Se os endpoints estiverem ok, você já consegue ter ciência que ele está funcionando. Caso você queira fazer um teste, você pode rodar o comando minikube service -all -p o seu perfil, tá? E ele vai expor esse seu service como se fosse um port forward, tá? Você pode fazer isso também, mas não vai mudar tanto assim a questão, porque vai ser basicamente um port forward, bom? Então, basicamente, eu prefiro que você entenda a estrutura que você precisa criar, ou seja, Node Port serve para quê? Node Port serve para expor a minha pod através de uma porta alta do meu nó. Tá? Então, ele vai expor o IP do meu nó com uma porta alta, né? Vai expor uma porta alta no IP do meu nó, e aí eu vou conseguir acessar minha aplicação por essa porta. Para isso, o que eu preciso fazer?
preciso setar o type como node port, preciso setar também a porta do nó que eu quero utilizar. São esses parâmetros que eu preciso setar e aí eu já consigo utilizar. Tá bom? Bom, em relação a node port seria isso, então já falamos sobre cluster IP, já falamos também sobre node port e agora a gente vai avançar e conhecer os outros services que a gente pode criar. Tá bom? Seguindo lá. Bom, beleza. Agora, qual que é o service que a gente vai conhecer, tá? O service que a gente vai aprender agora, parte do service, beleza. O service que a gente vai aprender agora vai ser do tipo load balancer, tá? Esse cara é o cara que você deve utilizar quando você pensar em expor de fato para a internet, expor o seu recurso, tá? A sua aplicação. Não utilize o Node Port. Node Port apenas para testes locais, só. Não utilize quando você estiver no ambiente de desenvolvimento, não utilize homologação e principalmente produção. Tá bom? Node Port simplesmente para teste, tá? Por quê? Porque se você utilizar o Node Port, você está fazendo uma vulnerabilidade de segurança para a sua infraestrutura. Tá bom? Leve isso em consideração. Load Balancer, o que seria então? Quando a gente está trabalhando com Load Balancer, e principalmente quando a gente vai trabalhar com cloud pública, AWS, GCP, Azure e por aí vai, o Cloud Controller, que a gente falou lá no começo na questão de arquitetura, ele vai fornecer para a gente, ele vai criar para a gente um load balancer nesse provedor. Tá? Então, se a gente estiver falando de AWS, ele vai criar para a gente um application load balancer ou um network load balancer, depende de como configurar, lógico. Mas ele vai criar para a gente um load balancer lá, e esse load balancer ele fornece para a gente uma URL, e é através dessa URL que a gente consegue acessar a nossa aplicação. Tá bom? E aí, o load balancer ele tem um papel importante que ele faz, de fato, a distribuição de carga correta entre as nossas réplicas, tá bom? Por quê? O service ele já faz por si só um papel de distribuir a carga, porém não com funcionamento tão bem quanto uma aplicação que de fato é um load balancer, tá? No caso do LB. Tá bom? Então, o service por si só, se você tiver 3 réplicas, pode ter que ele mande uma aqui e depois mande 2 aqui, tá? E aí você tem essa daqui sobrecarregada. Então, não é certeza de que o service somente vai conseguir distribuir a carga. Já um load balancer consegue fazer essa distribuição de carga corretamente. Fora questões de health check também, que é possível configurar em um load balancer, tá bom? Para quem está trabalhando com ambientes on-premise, a gente pode utilizar diversas tecnologias para poder testar, inclusive a gente vai utilizar uma delas para poder fazer o nosso teste local utilizando o Minikube, tá bom? E o que a gente vai utilizar? Para a gente poder fazer esse nosso teste local, de criar um load balancer e tudo mais, a gente vai criar, a gente vai instalar o Metal LB, tá? O Metal LB, ele fornece para a gente um IP simulando como se fosse um load balancer. E aí, mais um ponto. Se você não quiser instalar o load balancer, você não precisa, porém você não vai conseguir simular tão bem o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos criar aqui o nosso service do load balancer, vamos configurar também o Metal LB e aí a gente vai conseguir, de fato, entender que esse carinha funciona, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso deploy rodando, né? Temos aqui também o service rodando com o tipo Node Port, tá? Maravilha. Vamos lá. O que a gente vai fazer? No Minikube, a gente tem a opção de usar o comando Minikube add-ons configure metal b -p, o perfil que a gente está, então que seria HomeLab PMBox. E aí o que ele vai pedir para a gente? Ele vai pedir um range de IP inicial, tá? E qual que seria esse range de IP inicial que a gente tem que colocar aí?
seria o IP da sua rede. Bom, eu vou pegar aqui o IP que está na máquina que foi criada. Vamos pegar aqui. Beleza, network. Beleza, ele está na VMBox Net 0, na VBox Net 0. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar até aqui, ó. Ele não está mostrando por aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Essa aqui. Vamos abrir um novo terminal aqui. Vamos dar um IP a esse. Beleza. Seria essa interface de rede, tá? VBox Net 0. Qual que é o range de IP dela? Seria isso daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar esse carinha aqui. Vamos vir aqui no nosso Minikube. Qual que seria o start? Qual que é o IP inicial? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos colocar que o start seria o IP 20, sei lá. 92.168.59.20. Bom, para quê? Para que é esse IP de start? Você pode ter quantos load balancers você quiser, tá? E aí com esses load balancers, cada IP que você colocou aqui nessa possibilidade, então se eu colocar aqui, vai começar no 20 e termina no 30, eu tenho 10 IPs que eu posso criar, ou seja, tenho 10 load balancers que eu posso criar. No caso, eu vou colocar ele acabar no 22 mesmo, porque vai ser só para teste, tá? Vamos dar um enter aqui. Ele me pediu o início e me pediu o final. Beleza. Feito isso, está configurado o Metal LB, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai ter criado alguns recursos no nosso cluster, tá? Vou dar um kget s. A gente consegue ver que ele criou uma namespace chamada Metal LB, tá? Vamos dar uma olhada no que tem nessa namespace. Então, kget al-n metal. Beleza. Então, o que ele criou? Ele criou aqui alguns pods, certo? Seria o pod de controller. Criou aqui através do daemon set, criou alguns deployments, tem o réplica. Beleza, então ele criou alguns recursos que são pertinentes à configuração do MetalLB. Isso aí transparente para a gente, não importa a gente analisar esse cara agora, tá? Se você quiser analisar aí, tranquilo, mas vamos para o foco, que seria a gente criar um load balancer, tá bom? E qual que seria a configuração, então, que a gente precisa fazer para um service do tipo load balancer, tá? O melhor local para a gente configurar, para a gente ver a configuração, na verdade, é na documentação do Kubernetes. Então vamos lá no Kubernetes, site oficial do Kubernetes. Vamos em documentação. Vamos buscar aqui por service, tá? Beleza? No canto direito, a gente tem a opção do tipo de service que a gente quer. Vai usar o tipo load balancer, tá bom? Beleza. Ó, aqui ele já deu pra gente toda a configuração de um service do tipo load balancer. Vamos copiar então isso aqui. Copiar até aqui. Esse status não precisa, tá? Status é algo que vai ser criado depois quando você aplica o seu manifesto, tá bom? Esse status ele é preenchido por padrão pelo próprio Kubernetes, tá bom? Então vamos aqui. Vamos criar um novo arquivo do tipo balancer pc. Vamos colar aqui, tá? Beleza. Qual que vai ser o nome, então, desse nosso service aqui? Vai ser load balancer-svc. Qual que seria aqui o selector dele? Né? Os pods. Quais são as labels desses pods que a gente quer que ele selecione? A label desse nosso pod é essa aqui, ó. App nginx123, tá bom? Vamos no nosso arquivo de novo. Vamos alterar aqui o selector. Beleza. Qual que é a porta que você quer expor? Tá? Qual que é a porta do service que você quer expor
caso de repente você pense em utilizar ele como um cluster IP. Tá? Bom, a porta que a gente quer é a porta 80. Isso aqui a gente pode tirar, tá? A gente não precisa. Vou tirar esse cara aqui. Qual que é a target port? Qual que é a porta do nosso pod? Tá? Quando eu receber a requisição, qual que é a porta do nosso pod? A porta do nosso pod é a porta 80, tá bom? Beleza. Deixa eu mudar essa porta aqui. Eu vou deixar 8080 na porta do service, tá bom? E o tipo, load balancer, tá bom? Fechou. Então, o que a gente precisou preencher aqui de diferente dos demais? O tipo, que mudamos para load balancer e só, tá? Vamos tentar aplicar esse cara aqui, vamos ver o que vai dar. Apply "-f", load balancer. Beleza, ele falou que criou. Vamos dar uma olhada no service. Ó, note que tem uma diferença, tá? O que aconteceu? Quando a gente criou um service do tipo load balancer, ele expôs para a gente o IP, tá? Que seria o quê? Seria esse IP 192.168.59.20, que foi um dos ranges de IP que a gente forneceu lá para ele, tá? Ele é do tipo load balancer. A gente não falou que o service iria ficar exposto na porta 8080, certo? Então, o que acontece? Essa porta 8080, ela, no caso de um service do tipo load balancer, ela não vai ficar exposta somente para o cluster. Ela fica exposta também na... ela fica exposta também para a internet no IP do load balancer. Bom, então, se a gente pegar esse IP que está aqui, que é o IP do load balancer, e mandar uma requisição para ele na porta 8080, o que vai acontecer? Vai ser recebida essa requisição vai ser tratada utilizando a porta 31.008 e ela vai ser direcionada para o nosso container na porta 80. Tá? Vamos simular isso daí então. Vamos fazer uma requisição aqui, né, mudando para a porta 8080. Bom? E aí a gente consegue ver que o Nginx está acessível pelo IP do nosso load balancer, tá? Com a porta que a gente expôs o nosso service. Tá? Então, se você quiser brincar com o load balancer localmente, você pode utilizar esse carinha aqui. Tá? O funcionamento, obviamente, não é tão parecido. Não é tão parecido assim, não é o ideal em relação ao que você usa numa cloud provider. Por quê? Porque numa cloud provider você tem lá o painel para você configurar alguns pontos, para você configurar um health check, você tem alguns outros parâmetros que você pode setar, mas a criação do recurso, tá? A criação do recurso vai ser a mesma, seguindo essa mesma base que está aqui. Bom, você vai passar qual que é o type que você quer, você vai passar qual que é o selector, você vai passar as portas, e essa configuração ela vai servir para qualquer cloud provider que você esteja, ou até mesmo ambientes on-premise. Bom, então entenda isso. Não importa o ambiente que você esteja, não importa o ambiente. O que importa é você aprender a escrever um manifesto do Kubernetes, aprender quais são a funcionalidade de cada um desses pontos que estão aqui, e você vai conseguir trabalhar em qualquer local que utilize Kubernetes. Beleza? Então, relacionado a load balancer, seria isso. Tá? Encerra a questão do load balancer, do service do tipo load balancer, e a gente parte agora do external name. Beleza? Beleza, vamos lá. Agora, o que a gente quer fazer? Agora a gente vai criar um service do tipo external name. Tá? Vamos voltar lá no nosso slide para a gente poder entender o que é um service do tipo external name. Tá? O service do tipo external name, ele serve para quando você quer expor um service que encaminha uma requisição para fora do cluster, para algum local fora do cluster. Bom?
E como que a gente vai fazer isso daí? Da seguinte maneira. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code, tá? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um service novo, que é um arquivo aqui. External name. Schema. Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer então? Bom, vamos criar aqui um novo service. Qual que vai ser o nome desse service? Vamos colocar aqui, ó, external name SVC. Qual que é a label dele? Selector, né? Qual que é a label do selector? Ele, no caso, por ser um external name, não tem, tá? Como não tem? Quando a gente fala de um external name, o que está acontecendo? A gente vai fazer, o nosso pod vai mandar uma requisição para um service, tá? Esse service encaminha essa requisição, tá? Ele encaminha essa requisição para fora do cluster, tá bom? Por isso que ele não tem um selector. Não tem como você ter um selector para uma aplicação externa ao cluster, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos remover esse selector aqui, tá? Vamos passar o type dele com external name, certo? External name, certo? Beleza. Passamos aqui então que o type dele é do tipo external name. O que mais? Vamos passar aqui qual que é a URL, tá bom? Vou passar aqui, ó, external name, certo? E aí, qual que é o endereço que a gente vai colocar? Pode ser qualquer endereço. Vamos colocar aqui, por exemplo, google.com. Bom? Aqui. Beleza. Vamos aplicar esse carinha aqui. Então, o que a gente fez? Preenchemos o nome, um tipo e o external name, o endereço. Vou aplicar então esse cara e vamos ver o que acontece. Apply-F, external name. Beleza, ele quebrou aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte, vamos colocar entre aspas aqui, ver se ele vai. Ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada na documentação, ver se a gente errou alguma coisa. Aqui. Beleza, vamos até o external name. Copiar aqui. Pular ele aqui ao lado. Vamos fazer uma comparação. Beleza, então API version. Ok, kind está ok. Metadata name, certo? Ele também está ok. Beleza, já encontrei aqui o erro, tá? O que acontece? A gente não pode colocar letra maiúscula, tá bom? Então vamos colocar a minúscula. Demais configuração, type está ok, external name. E a URL também está ok, tá? Beleza, vamos aplicar de novo. -f name. Beleza, aplicou, tá? Vamos lá, o que vai acontecer agora? Vamos dar um kget svc para ok. Beleza. Note que o external name ele não cria um service do tipo cluster IP e não cria também uma porta. O que ele cria? Ele cria um external IP que vai apontar sempre para uma URL específica ou um IP específico a qual você configurou está externo ao seu cluster. Bom, se atenta a isso. Então, o que a gente pode fazer para testar esse carinha aí? Vamos criar uma nova máquina aqui, vamos dar um car run test app, certo? Mas, ao invés de a gente utilizar a imagem do cur, vamos usar uma imagem aqui.
o BusyBox para que a gente possa testar e mandar uma requisição para lá. Bom, já existe, vamos criar um outro nome, teste app 1. Beleza, e o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente tentar resolver esse nome. Tá? A gente vai fazer uma resolução. Então, vamos dar um NSLookup, o nome do nosso service, certo? Beleza? Ponto a namespace, a gente lembra que temos que passar qual que é a namespace que ele está, para que a gente consiga chegar nesse service e ele receber a requisição. Beleza. Passamos aqui. Beleza. Tá, o que aconteceu? A gente precisa, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos testar com o antes. Copiar o nome dele de novo. Default. Tá, não tem o cur, vamos fazer o seguinte. Vamos criar ele na mesma namespace, porque senão ele vai ficar tentando resolver o DNS do cluster também, tá? Vamos lá. Vamos subir aqui uma nova. Beleza. DNS lookup. O nome do nosso service. Beleza. Ó, o que aconteceu? Ele resolveu aqui o DNS do Google, tá? Então ele deu o DNS lookup e trouxe as informações do Google. Antes, como a gente estava colocando o ponto default aqui, ele ficava tentando resolver a URL que a gente estava passando, né? Por conta de ter o ponto. Então, isso aqui é até um ponto de atenção. O service, quando você trabalha com um tipo external name, o ideal é que você use, na verdade, o certo é que você utilize ele na mesma namespace, tá bom? Para que ele não tente resolver outros DNS. Então, de preferência, utilize ele somente na mesma namespace, tá? Então, bom, fechamos aqui, né? Vamos até listar aqui, get SPC. Então a gente passou pelo service do tipo cluster IP. Eu já deletei ele, mas vamos usar isso aqui como base. O service do tipo cluster IP serve para que exponha uma aplicação para dentro do cluster. Então qualquer pod dentro do cluster, independente de namespace, vai conseguir mandar uma requisição. Bom, passamos também por node port, na qual uma porta vai ser exposta no IP do nosso nó, bom? E aí a gente consegue acessar ela fora do nosso cluster, bom? Através do IP do nó e essa porta alta na qual foi exposta, beleza? Passamos também por load balancer, tá? Load balancer, ele vai criar para a gente um IP, né? No nosso controller de load balancer que a gente está utilizando. No nosso teste, a gente utilizou o Metal LB para poder fazer essa simulação, tá? E aí ele gerou para a gente o IP desse load balancer e a gente acessou através da porta que a gente expôs. Essa porta que a gente expôs, ela também se comunica com uma porta do nó, tá? Uma porta alta, para poder depois fazer esse encaminhamento, essa tratativa da solicitação que a gente fez. Bom? E passamos também agora pelo último service que tem, que é o external name, na qual ele faz o mapeamento de uma aplicação externa, tá? Para que você consiga mandar requisições. Nesse caso, external name, o ideal é que você tenha sempre um external name por namespace para cada endpoint que você precisar enviar. Bom, então entendemos aqui conceitos, né, de cada um desses services. Passamos aí cluster IP, port, load balancer e external name. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês pratiquem e façam também o formuláriozinho que eu deixo sempre na descrição aí do vídeo, para que vocês consigam praticar. Se tiver dúvida, já sabe, pode comentar, pode chamar no LinkedIn, conversa. A ideia é que todo mundo aprenda e que a gente se apoie, todo mundo consiga evoluir. Beleza? Vamos avançar. Logo, logo, vocês vão ter um dia de descanso aí.
E aí depois mais uma aula vai ser liberada aí para vocês. Beleza? Valeu, vamos nessa.